O TV Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Bichos com necessidades especiais podem levar uma vida normal. Existem várias formas de tratamento, né? A gente pode optar, às vezes, por cirurgia, fisioterapia, acupuntura, né? Sempre avaliando a qualidade de vida do animal, né? Se ele vai conseguir ter uma qualidade boa de vida. Vagas tem, mas faltam profissionais qualificados. É a realidade do comércio caxiense, que encontra dificuldades na hora das contratações. Agora no UX TV Notícias. Respeito, proteção do homem, sem sofrer maltratos, sem abandono. Pelo menos é o que consta na Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Mas o fato é que a maioria dos bichos que tem alguma necessidade especial é rejeitada pelo homem. Não é somente o ser humano que precisa conviver com limitações físicas. Depois que foi atropelada por um veículo, Nina perdeu o movimento das pernas. Sem a firmeza necessária, precisa da ajuda deste carrinho para se locomover. O caso de Aline foi diferente. Ela parou de caminhar depois que caiu do prédio onde morava. Consegue firmar as pernas, mas não pode andar. Por isso ela usa esses sapatinhos para proteger as patas. Aline foi abandonada por causa de sua deficiência. Vanessa, junto com a família, cuida do lar de passagem, que recebe animais doentes, trata e os encaminha para a adoção. Mas a realidade é cruel. Raramente alguém quer adotar um animal de estimação com algum tipo de deficiência. A adoção é muito complicada, já é complicada com animais sem nenhuma deficiência, porque eles chegam aqui e querem de raça, é um preconceito, né? Segundo ela, os animais que apresentam necessidades especiais, apesar das limitações, levam uma vida normal. É só olhar para o Jimmy, que nasceu paraplégico, e ver a alegria que o pequeno tem de viver. Tu bota no jornal que tem tal raça, eles vêm ver o animal, só que vê que o animal não caminha, então eles perguntam como o animal vive. Aí a gente responde, eles vivem como os outros, eles brincam, eles correm, eles têm uma vida normal, apesar de não caminhar, né? Para este veterinário, a maior parte de traumas e mutilações em animais são causadas por maus tratos. Segundo ele, nem todo bichinho que adquire algum tipo de deficiência física precisa ser sacrificado. Existem várias formas de tratamento, né? A gente pode optar, às vezes, por cirurgia, fisioterapia, acupuntura, né? Sempre avaliando a qualidade de vida do animal, né? Porque é um animal que vai ter que ter supervisão praticamente o dia inteiro, né? Então vai ter que botar na cadeirinha de rodas, vai ter que estar limpando ele. Pipe faz acupuntura uma vez por semana. Quando era jovem, teve uma perna amputada em um atropelamento. Agora, aos 12 anos, quebrou a outra perna e ficou um tempo sem conseguir caminhar. Há 6 meses, aos cuidados de Gustavo, o labrador ensaia os primeiros passos depois da recuperação. O animal, a diferença dele, né, para o humano, que ele não vai sentir pena dele mesmo e vai se adaptar. Consta na Declaração Universal dos Direitos dos Animais que todos eles têm direito ao respeito e à proteção do homem, que nunca devem ser maltratados ou abandonados por ele e que o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é considerado um crime contra a vida. Eles sabem retribuir. Tu dá carinho, tu recebe. Agora, se tu trata um animal na base de paulada, tu nunca vai receber um carinho. Nós continuamos falando sobre animais abandonados ou com esse tipo de problema que a reportagem mostrou, agora com a Dinamar Ozilame Valente, que é da SOAMA, Sociedade Amigos dos Animais de Caxias do Sul. Ela é representante legal da SOAMA. Boa noite, Dina. Boa noite, tudo bem? Gabriel. Bom, Dina, como nós vimos na reportagem, claro que estes tratamentos para animais que têm algum tipo de necessidade especial, a exemplo do que foi mostrado pelo Thiago Cidade, são tratamentos caros. Então, a questão é que as pessoas não devem abandonar esses animais ou evitar que eles vão para as ruas. Muitos deles sofrem acidentes mesmo, né, por viverem na rua, né? Mas é muito cruel quando as pessoas abandonam esses bichinhos que não tem como se defender nessa situação, né? Bom, só para vocês saberem, no Brasil atualmente existe em torno de 20 milhões de animais abandonados. 20 milhões? 20 milhões de animais abandonados, todos eles esperando por um lar,
por alguém que os adote. E muitos deles com problemas de saúde, alguma deficiência? Não, sim, alguns têm problema, mas a grande maioria são animais saudáveis, né? Inclusive de raça. Porque uma das grandes causas desses animais, principalmente os de raça, serem abandonados, são porque existem criações de fundo de quintal. E aí as pessoas adquirem esses animais barato, e eles têm menos resistência que os vira-latas. Então, na primeira... Os de raça, Os né? de raça. E na primeira doença, no primeiro problema, eles são abandonados. Né? E assim, ó, as pessoas esquecem que quando adquirem um animalzinho, elas vão ter gastos com vacinas, com tratamentos, eventualmente se os animais ficarem doentes. E é bom que fique claro que não são poucos os gastos, independentemente se o cachorro é de raça ou não. Então, em função disso, elas simplesmente abandonam. Os motivos são ou porque cresceu, ou porque roeu alguma coisa da casa, ou porque fez xixi em algum lugar que não podia, porque ficou doente, porque ficou velho, porque não era aquilo que eles esperavam que fosse. Então, os motivos são os mais óbvios, né? Porque tem muita gente que pega um cachorro filhotinho, pequenininho, Sim, acha sem saber lindo, o a coisa tamanho. mais linda no mundo, daqui a pouco o cachorro cresce, ele continua sendo filhote, né? Deixou de ser o brinquedo, né? Exato. Para o filho, daí não quer mais pessoa, saber. Às vezes não tem paciência Exato. e abandona. E assim, ó, as pessoas deveriam denunciar os maus tratos. É uma grande ferramenta que existe. E ainda é pouco E ainda utilizada. é pouco utilizada. Então, as pessoas podem fazer denúncias no Ministério Público, podem registrar um BO na polícia, que tudo depois é encaminhado, o Ministério Público se encarrega. E as pessoas são muito irresponsáveis, os donos, principalmente, que esses animais, às vezes, muitos têm dono, porque eles deixam os animais passearem sem guia. Então, às vezes, até os próprios donos atropelam os animais. E aí, não querem custear o tratamento, simplesmente os abandonam. E nessa época de férias, Dina, também a situação se agrava um pouco, a situação de abandono. Sim. Cresce o número de 1000% o abandono de animais na época, no final do ano. 1000%? 1000%. As pessoas vão para a praia, deixam os cachorros nas cidades. Simplesmente ou se mudam, deixam na casa, não procuram um outro lar para o animal, né? Simplesmente, enquanto serve para cuidar da casa ou para qualquer outro fim que eles acham, tudo Agora, bem. vocês que trabalham na SOAMA, que tem bastante conhecimento dessa questão, que é delicada, a gente sabe que a SOAMA tem uma superlotação aqui em Caxias do Sul. Assim, por que as pessoas, né, Dina, têm esse tipo de atitude, assim, de pegar um cachorrinho e depois abandonar? Porque é cruel isso. Então, que não pegue, não é? Elas não encaram como um ser vivo, eles não responsabilidade. encaram como um ser vivo. Simplesmente é um animal, é considerado lixo, uma coisa descartável. São poucas as pessoas que respeitam os animais. E que criam, que dão sequência à criação. Sim, que tem com afeto, carinho, amor, né? Que respeitam. O respeito é a coisa principal, o respeito e a compaixão. Né? E lá na SOAMA, Dina, como é que está a situação das adoções? Olha, nos últimos meses, a partir de setembro, outubro do ano passado, foi muito, muito ruim. Agora, em janeiro, parece que está voltando devagarinho, mas já está melhorando. Bom, então, só para que as pessoas saibam, como a Dinamar falou, denúncias de maus tratos aos animais podem ser feitas ao Ministério Público. Sim, e também podem acessar o nosso site que a gente orienta. Que é SOAMA? www.soama.org.br. Tá, ok, então. Muito obrigada, Dinamar, pela Nós que sua agradecemos. entrevista aqui no UX TV Notícias. Obrigada. Programas de pós-graduação da UX selecionam estudantes para cursos de mestrado e doutorado, é o que você vai ver a seguir. Os programas de pós-graduação da UX estão selecionando estudantes para cursos de mestrado e doutorado para o primeiro semestre de 2011. Confira os prazos de inscrições. Para o mestrado em administração, as inscrições ficam abertas até 25 de fevereiro. Para o mestrado em turismo, até o dia 14 de março. Assim como o mestrado acadêmico em filosofia no primeiro processo seletivo. Candidatos para o mestrado em Engenharia de Processos e Tecnologias podem se inscrever até o dia 15 de março. Para o doutorado em Administração UX e PUC, o prazo é 21 de fevereiro. Já para o doutorado em Biotecnologia, as inscrições ficam abertas até 28 de fevereiro.
O mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade está selecionando candidatos para ingressarem como alunos especiais, cursando disciplinas oferecidas em edital. As inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região da Serra. A quarta-feira repete o tempo desta terça, com céu muito nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Aliás, a probabilidade de chuvas aqui na Serra é de 20%. No resto do estado, sol e nuvens. As temperaturas é que devem baixar um pouco. A mínima em Caxias deve ser de 16 graus e em Porto Alegre a máxima deve chegar aos 28. Depois do intervalo, você vai ver que o comércio caxiense oferece vagas, mas tem dificuldades para encontrar profissionais qualificados.